Então vamos iniciar aqui uma revisão, uma videoaula a respeito do tema do primeiro problema de SOI 5, né? Nós temos aí como os objetivos revisar a morfofisiologia, né, da coluna cervical, passar um pouco sobre a fisiopatologia da cervicalgia, né, o tratamento, e alguns aspectos importantes aí do tratamento, visando aí o mecanismo de ação dos medicamentos, principalmente ali voltado para os AINES e dos corticoides, certo? Então, iniciando aqui na parte de morfofisiologia, né, apenas uma revisão rápida, né, a respeito da região cervical. Lembrando aqui que a coluna vertebral é formada aqui por 33 vértebras, né, sendo elas 7 cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 5 coxígeas, né? Lembrando que as sacrais e a coxígea elas têm as características de ser fundidas. Na nossa curvatura normal da coluna, nós temos ali uma lordose, né, a nível cervical, né, uma cifose a nível torácico, né, uma lordose a nível lombar, né, e novamente aqui uma cifose a nível sacral, certo? Então, essas seriam ali as curvaturas, né, da coluna, a nível cervical, torácico, lombar e sacral. Se observar, essas curvaturas elas vão intercalando entre lordose, cifose, lordose e cifose, beleza? Então, assim, os ossos, né, com formas únicas, né, essa região da região aqui da coluna vertebral são os ossos que têm um formato único e eles têm como característica, né, realizar ali a sustentação da musculatura axial, ou seja, a musculatura que está ali inserida, né, nessas regiões das vértebras, tanto a nível cervical, torácico, lombar e sacral. Né? Tem também essa função de proteger ali a medula espinhal, né, ali pelo canal aqui, né, a medula espinhal, lembrando que o canal vertebral ali corresponde ao local que passa na medula espinhal, serve como proteção também, além de proteger também as raízes nervosas espinhais, né? Nós temos ali o canal vertebral e entre as vértebras nós temos ali o canal intervertebral, né, que vai dar origem ali às raízes nervosas, tanto anteriores como posteriores. Então, com relação à composição das vértebras, nós temos aí o corpo vertebral, né, que seria essa região aqui, o corpo vertebral. Ele articula, né, com uma vértebra e outra, né, a partir ali dos discos intervertebrais, né, e também tem ali as faces intervertebrais, né, a região de articulação, essas articulações aqui que elas vão articular com as outras vértebras, né. Temos aí o arco vertebral, corresponde a essa região aqui da vértebra, né, e os processos, né, tanto os processos espinhosos aqui, né, processo espinhoso, como os processos também laterais aí. E os forames. Com relação ao forame, assim como foi relatado aqui, nós temos o forame vertebral e também aqui, ó, o forame transverso, que é uma característica das vértebras cervicais, né, onde vai passar dentro aqui desse forame, vai passar ali a artéria vertebral. Lembrando que esses forames, eles estão presentes ali na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, sexta vértebra e às vezes pode estar na sétima vértebra. Lembrando que na sétima vértebra, quando esse canal, quando esse forame, né, transverso ele é presente, ele é mais estreito, beleza? Então, agora voltando aqui para as características, né, anatômicas, né, da região da coluna cervical, nós temos 7 vértebras, né, sendo elas de características típicas, né, então nós temos vértebras que são típicas e vértebras atípicas, né, atípicas. Então, dentre das vértebras típicas, elas vão corresponder da terceira à sexta, né? Então, nós pegamos aí terceira, quarta, quinta e sexta, né? Nós temos aí 4 vértebras cervicais típicas, né? Ou seja, que apresentam as características semelhantes, né? Então, assim, com relação a essas características, nós temos aí um corpo vertebral. O corpo vertebral ele é pequeno, né? E mais longo no sentido lateral do que no sentido antero-posterior, ou seja, esse corpo vertebral aqui, quando ele se refere, né, sua característica, seu tamanho ser maior no sentido lateral, seria nesse sentido, né, lateral, e não no sentido antero-posterior.
né? Então ela é mais larga, né? Esse corpo vertebral. O forame vertebral é grande, triangular, né? Aqui seria o forame aqui para dar inserção aí à medula espinhal, né? E os processos transversos de todas as vértebras cervicais, típicas ou atípicas, incluem os forames transversos, né? Justamente esse forame transverso aqui seria ali para passagem, né? Veias e artérias vertebral, né? Aqui fala aqui com exceção ali da sétima, né? Então, as faces superiores do processos articulares, né, as faces aqui superiores, estão voltadas em sentido superior-anterior e as faces inferiores estão voltadas no sentido infero-posterior, né, que seria aí esses locais aí das faces articulares, né. Com relação às vértebras atípicas, né, então nós citamos a terceira, quarta, quinta e sexta como típicas, então atípicas vai ser o quê? C1, C2 e C7, né. Vértebra C1, ela corresponde à primeira, que seria ali o Atlas, né? Ela não tem processo espinhoso, né? Esse processo espinhoso aqui ela não tem, ou seja, observamos aqui, né? Aqui é a vértebra Atlas, né? Ela não tem aqui o processo espinhoso, certo? E aí vem para C2, que seria ali a axis, né? Apresenta um dente semelhante a um pino, né? Que projeta-se do seu corpo para cima, né? Então ela tem um pino, né? Aqui, ó, um pino que vai servir de encaixe, né? Aqui na região do Atlas. E por fim aqui seria a sétima, né? C7, que seria ali uma vértebra atípica também, né? Por quê? Porque o seu processo espinhoso ele é longo, né? E não bífido, né? Essa característica bífida é justamente essa característica aqui, ó, né? A região aqui do processo espinhoso é de ser bífido aqui, né? Já quando pegamos aqui a C7, né? C7 ela tem um processo espinhoso longo, né? Espinhoso longo, porém não bífido, né? E podemos observar também que já na região aqui do forame vertebral aqui, ele já é um forame mais estreito, né? Enquanto que nas vértebras mais superiores já tem um forame, né? Um forame vertebral aqui maior. Os movimentos cervicais, os movimentos da região cervical, eles vão corresponder no movimento de flexão, né? Extensão, lateralização e rotação. Esses são os movimentos aí exercidos, né, na região cervical. Então, a coluna cervical é responsável pela sustentação e movimentação da cabeça, né, e proteção das estruturas neurais e vasculares. Então, além de ter essa condição, né, essa importância com relação à sustentação e movimento, também é importante ali para proteger essas estruturas, né, desde das estruturas neurais, né, da medula espinhal, das raízes nervosas, né, quanto também das estruturas vasculares. Também é importante dar uma elencada aqui na questão da musculatura cervical. Então, a musculatura cervical, ela corresponde a um grupo imenso aqui de músculos, né? Tanto os músculos da face anterior, da face lateral, quanto os músculos da face posterior, né? Então, aqui só para a gente dar uma passada, não que tenha que decorar ou gravar isso aqui, porque é muita coisa, né? Mas tentar pelo menos entender um pouquinho. Então, aqui na região da face anterior do pescoço, nós temos aqui o platisma, né, e o esternocleidomastoide, que são os músculos aqui da face anterior do pescoço que estão, que fazem essa inserção, né, de ligamentos aí na região cervical. Nós temos aí os músculos, né, da região cervical anterior, no trígono cervical anterior, que seriam os músculos supraioide, ou seja, os músculos que estão acima do músculo ióide, né, que seria ali o digástrico, o mieloioide, estiloioide e gerioide, e os músculos infraioide, né, tudo aqui na face anterior cervical, certo? Então, esses músculos infraioide tem o esternoioide, né, homoioide, tireoioide e o esternomirotireoide, né? Esse nome aqui tá meio ruim de ler, mas seria isso aí. Na região lateral aqui, nós pegamos aqui os músculos escalenos, né? Anterior, médio e posterior. E na região posterior, né, nós temos aí outro grupo de músculos, né? O reto posterior maior da cabeça, o reto posterior menor da cabeça, o oblíquo superior da cabeça, o oblíquo inferior da cabeça, tá? Então, seria aí essas musculaturas e seus locais aí de inserção.
Então, entrando aqui esse seria aí as informações com relação à morfofisiologia da coluna cervical, né? Tanto as características das vértebras, quanto a questão das características de movimentação, questão de função, né? Dentre elas da sustentação, movimentação na cabeça, proteção das estruturas neurais e vasculares, e também desde a musculatura que compõe aí essa região cervical. Então, o primeiro objetivo seria isso aí. Com relação aqui ao segundo objetivo, entrando na fisiopatologia aí da cervicalgia, quando se refere aqui a cervicalgia e cervicobraquialgia, né? Cervicalgia seria ali a dor localizada na região cervical, e a cervicobraquialgia seria uma dor tanto em região cervical quanto uma dor que pode irradiar para a região do ombro, né? Braço, antebraço e até mesmo os dedos da mão. São sintomas que traduzem, na maioria das vezes, um processo degenerativo, ou seja, esses processos degenerativos eles podem ocorrer a nível, né, ali de estruturas ósseas, de estrutura de ligamento, estrutura muscular, estrutura, né, dos discos intervertebrais. Então, esses processos degenerativos eles podem influenciar diretamente na cervicalgia, ou seja, na dor nessa região lombar e dor com irradiação, né? Distúrbios funcionais das estruturas ligamentares, né? Então, além dos processos degenerativos, que seria essa degradação dessas estruturas, nós podemos ter o quê? Um distúrbio funcional, né? Das estruturas ligamentares, ou seja, dos ligamentos, das estruturas musculares, discais, osteocartilaginosas e da rede, todas essas estruturas ali da região cervical. Então, novamente, cervicalgia está envolvido na maioria das vezes, em processos degenerativos desses componentes ou com distúrbios funcionais. Eles podem estar íntegros, porém com distúrbios. Essas estruturas, né, como foi relatado aqui, ligamentos, músculos, discos, né, os discos intervertebrais da região cervical podem estar com distúrbio funcional ou em processo degenerativo, gerando o quê? Uma cervicalgia ou uma cervicobraquialgia. Beleza? Então, quando falamos aqui da cervicalgia, seria o quê? Um grupo de doenças de aspectos clínicos multifatoriais, ou seja, vários fatores influenciam diretamente, né, nesta condição dessa alteração aí voltada para a dor em região cervical. Desde esses fatores de riscos que são os fatores de riscos individuais, ou seja, características físicas e psicossociais de cada indivíduo, né? Ou fatores relacionados com a ergonomia, ou seja, em condições de trabalho, né? Quando fala aqui fatores de riscos individuais, né, podemos citar um paciente que ele tem uma característica de ser muito alto, um paciente que tem alguma comorbidade, né, que ele tem uma obesidade mórbida, um paciente que ele tem algum desvio ali, né, de coluna, né, a nível de região cervical, né, e também os fatores aí do seu próprio dia a dia do trabalho. As cervicalgias agudas, né, podem ocorrer como um sintoma de patologias subjacentes, inflamatórias, infecciosas ou mesmo tumorais. Então, essas características agudas, né, elas podem estar envolvidas aí com aspectos inflamatórios, infecciosos ou tumorais. Todas essas condições aí podem gerar aí uma cervicalgia aguda, né? Já outra condição também, o trauma, né, e fatores ocupacionais estão envolvidos na maioria dos casos, né? Então, trauma nessa região, os fatores ocupacionais relacionados ao trabalho, então, tudo isso gera aí a cervicalgia. Então, nesse mesmo sentido, né, os fatores posturais, principalmente hiperflexão prolongada, né, da coluna cervical, podem desencadear uma cervicalgia, em consequência do estiramento das articulações zigoapofisárias posteriores, né? Então, o que acontece? O paciente que ele mantém um grande período ali de tempo com a cabeça muito flexionada, né? Podemos citar um paciente que está ali no escritório, né, fazendo uso do computador, então ele mantém a cabeça flexionada por muito tempo. E isso vai gerar o quê? Um estiramento aqui, ó, dessa articulação zigoapofisária. Essa articulação, ela justamente vai corresponder a esta região aqui da coluna cervical. Isso aqui, ó. Essa região aqui posterior, né? Na região aqui das facetas, né? Então, o paciente ele mantém muito tempo com a cabeça flexionada, essa região das facetas posteriores, elas vão começar o quê?
a gerar aqui uma artrose, né? Elas vão começar a inflamar, né? Gerar aqui um processo inflamatório. E isso iniciando ali uma condição de cervicalgia, tá? Então a dor, ela ocupa toda a região cervical, né? Ela pode irradiar, em geral, ali pela região dos trapézios, né? A musculatura posterior, né? Da região dorsal. A mobilidade do pescoço, ela pode ser normal, mas a palpação da massa muscular é dolorosa, né? Isso aqui não é regra, né? Às vezes o paciente também, em algumas condições, que nós vamos ver mais à frente, a mobilidade do pescoço, ela também pode estar reduzida, certo? Então tá. Seguindo aqui, as causas da cervicalgia, cervicalgias mecânicas. Então aqui nós vamos entrar num grupo de doenças que elas são ligadas diretamente à cervicalgia. Então, as desordens mecânicas são as causas mais comuns da cervicalgia. Então, quando se trata ali de cervicalgia, provavelmente esse paciente tem alguma desordem mecânica nesta região, né? Então, a dor cervical mecânica pode ser definida como uma dor secundária, né? A utilização excessiva de uma estrutura anatômica normal, ou seja, esse paciente ele tem toda a estruturação ali da região cervical, desde a musculatura, dos ligamentos e dos discos normais, porém, essa região ela pode estar sendo utilizada de forma excessiva, né? Então, essa dor vai ser secundária a essa utilização excessiva, né? Em geral ali da musculatura ali paravertebral, né? A musculatura que está inserida nessa região. E como dor secundária, a dano ou deformidade em uma estrutura anatômica, né? Então, aqui partimos o quê? Uma hérnia discal. Então, aqui nós temos um dano, né, diretamente aqui à estrutura anatômica dessa região entre ali as vértebras cervicais. Então, dor cervical mecânica, ela parte ela é definida como uma dor secundária, né, a partir de uma utilização excessiva da musculatura, né, da musculatura paravertebral, ou por alguma deformidade dessa estrutura anatômica. Dentre elas, nós podemos citar aqui a hérnia discal, tá? Dando continuidade, então nós entramos o quê, né, em alguma das características voltadas aí para as causas, né, de cervicalgias mecânicas. Dentre elas nós podemos citar aqui uma distensão e tensão cervical, né? Então pode ser definido como uma dor cervical não irradiada, né? Então essa distensão e tensão cervical é uma dor que geralmente não irradia, né? Associado a sobrecarga mecânica ou postural anormal, prolongada da coluna. Então, seria o quê? Aquele paciente que mantém ali uma sobrecarga mecânica, né? Devido ali a uma postura inadequada, uma postura normal, e essa postura está sendo prolongada, né? E acaba gerando ali uma tensão nessa região muscular, né? E aí gerando essa distensão e uma dor em região cervical, que seria essa distensão, tensão cervical, certo? Então, caracteriza-se por dor em região cervical posterior e em área do músculo trapézio, né? Justamente por consequência dessa tensão cervical. Porém, pode estar relacionado com acometimento músculo-ligamentar secundário, né, a um evento traumático de intensidade variável ou uma sobrecarga mecânica repetitiva. Então, também, né, essas sobrecargas mecânicas aqui repetitivas, né, e o acometimento desses músculos e ligamentos podem gerar aqui uma distensão e essa dor, né? Então, a dor é o sintoma mais comum, né, dessa apresentação. O paciente algumas vezes podem queixar de cefaleia do tipo tensional, certo? A dor não apresenta irradiação para os braços, porém pode se irradiar para os ombros, então ela se mantém ali mais localizada. Então, falou em distensão e tensão cervical, seria uma dor que ela está localizada mais na região cervical, pode se estender até a região de trapézio, né? E até a região de ombro, mas dificilmente ela vai irradiar ali para os braços e antebraços, certo? Outra condição ali de cervicalgia mecânica, né, cervicalgia mecânica, nós temos a torcicolo, né? Torcicolo seria um tipo de distensão cervical também, distensão cervical, decorrente de uma contratura severa da musculatura do pescoço. Então aqui nós vamos ter o quê? Um paciente que apresenta uma contratura bem expressiva, né, dessa musculatura do pescoço. E uma coisa característica, né, uma postura característica seria o quê? A cabeça assume uma atitude em flexão lateral. Então esse paciente ele vai manter essa flexão lateral, né? E o queixo
o paciente ele vai estar rodado para o lado oposto da dor, ou seja, se o paciente ele tem uma dor, uma contratura ali da musculatura cervical do lado direito, né, o queixo ele vai estar rotacionado para o lado esquerdo, né, então sentido oposto. Né. Também ali a torcicola ela pode estar associada a distúrbios anatômicos, né, ou neurológicos, né, incluindo essa síndrome, né, de Klippel-Feil, né, que seria ali uma fusão dos corpos vertebrais, principalmente C2, C3 e C4, né, ou ausência ali, atrofia congênita de músculos cervicais. Então, essa atrofia congênita aqui dos músculos cervicais podem gerar diretamente aí uma torcicola. Então, nós falamos de condições congênitas, né? Seria alterações anatômicas e neurológicas, ou também pode ser por condições adquiridas, né? Seja por trauma, dano muscular, repetitivo, né? Fratura, subluxação ali da região do atlas e do áxice, né? Então, seriam essas condições aí que podem ser adquiridas, né? Torcicola. Então, quando entramos aqui também em outra condição, que seria aqui as hérnias discais, né? Cervicais, definido como a protusão do núcleo pulposo, né? Então, a hérnia discal, ela geralmente vai ser uma protusão ali do núcleo pulposo, né? Do corpo vertebral, né? Através das soluções de continuidade das fibras do anel fibroso, né? Os locais que são mais acometidos é entre C7 e entre C5 e C6, entre C6 e C7 e C5 e C6, que são os locais aí que mais geram essas hérnias cervicais. Então, para entender melhor, vamos aqui passando uma imagem. Então, seria isso aqui, né? Então, nós temos aqui, ó, o corpo vertebral, né? No meio do corpo nós temos aqui o núcleo pulposo, certo? E aí, nesse caso das herniações, das hérnias de disco, seria justamente isso aqui, ó, né? Uma protusão do núcleo pulposo entre aqui o disco vertebral, né? Entre o disco vertebral, entre as fibras do disco vertebral, e aí essa protusão ela sai, né, e acaba fazendo a compressão aqui no forame intervertebral, e aí comprime essa raiz nervosa, né? Ao comprimir essa raiz nervosa, o paciente vai sentir dor nessa região cervical, né? Essa dor também ela pode fazer uma irradiação, né? Lembrando aqui que essa irradiação ela pode acometer região de ombro, braço, antebraço e até os dedos das mãos, né? Então, nessa imagem aqui, observamos o quê? Que se tem uma compressão entre C5 e C6, então ele vai acometer toda essa face posterior aqui do ombro, ó, do ombro, pegando essa face aqui posterior do braço e antebraço até a região de polegar. Então, toda essa região aqui, esse paciente ele pode sentir o quê? Dor, formigamento, parestesias, né? Alterações, até mesmo alterações de sensibilidade, alterações motoras, né? Todas essas alterações aí correspondentes a condições neurológicas, tá? Então, pegando aqui também na face anterior medial aqui, ó, né, do braço, toda essa parte C6. Então, se pegamos aqui a parte de C6 e C7, então ele pode já realizar uma compressão já mais nessa parte medial do braço. Então, aqui já pegando mais a parte lateral, aqui já a parte mais medial, né? Já pegando aqui essas regiões aqui da mão, ó, né? Então, você vê que ela pega mais parte posterior, A parte anterior já está mais correspondendo aqui a C5, né? Então, C7 aqui, ó, C6 e C7 já vai pegar mais essa parte aqui posterior medial, né? C6, região de polegar, e C7 pegando aqui os outros dois dedos aqui. Então, essas aí seriam as características aí da hérnia de disco, né? Hérnia de disco. Outra característica também, que a hérnia de disco ela pode ser dividida aqui, né, em hérnias chamadas moles, ou seja, essas hérnias chamadas moles, elas geralmente acontecem nos pacientes abaixo de 45 anos. Abaixo de 45 anos. Geralmente ele ocorre pela uma extrusão do núcleo pulposo, né, resultando ali na compressão radicular da medula. E nos pacientes mais idosos, né, seria as hérnias duras, né? Então já ocorre o quê? Um processo de calcificação discal, né?
o disco intervertebral ele se torna mais calcificado, enquanto que pacientes aí essas hérnias que acontecem nos pacientes abaixo de 45 anos já são as hérnias moles, né? Só mesmo a protusão ali do núcleo pulposo, do corpo vertebral, tá? Então aqui, como eu falei, clinicamente a principal queixa seria a dor no braço, né? E às vezes a cervicalgia associada, né? Então ela pode iniciar no pescoço, posteriormente radiar ali para ombro, braço, né? Antebraço e até os dedos. Outra condição de cervicalgia, né, mecânica seria aí a síndrome do chicote, né? Também chamada de mecanismo de aceleração e deceleração cervical, ou efeito chicote. Geralmente esse efeito aqui vai acontecer através de uma hiperextensão, né? As causas mais comuns seriam o quê? Justamente impactos voltados aí para acidente automobilístico. Então seria aquele movimento que durante a pancada ali do acidente, a região cervical e da cabeça ela é jogada para frente e para trás. Então faz esse movimento de chicote, né, levando a uma hiperextensão da região cervical. E com isso, né, pode ocorrer o quê? Rompimentos da região muscular, né, dos tendões, e lesão dos tecidos moles, né? E até mesmo pode ocorrer uma fratura na região vertebral, das vértebras cervicais, e também comprometimento aí das raízes nervosas. Então a dor na região do pescoço, né, seria ali a condição mais observada ali pelos pacientes e relatada por eles, né, com dificuldade de movimentação na cabeça devido à dor e rigidez do pescoço, né. Pode ter dor de cabeça, ombros doloridos, né, formigamento ou dormência dos braços, né, justamente por causa da compressão ali da raiz nervosa, né. As vistas embaçadas, irritabilidade, dificuldade para dormir, zumbido no ouvido. Então, observamos aí que essa condição, essa síndrome do chicote, ela pode gerar alterações neurológicas também. Ela pode ser classificada, né, a síndrome de chicote, classificada em grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Então, grau 1, sem sinais clínicos, apenas manifestações de dor e rigidez, que são relatadas ali pelo próprio paciente, né? Quando se trata aqui de grau 2, seria já apresentando sinais musculoesqueléticos, né, associados à dor, né, com diminuição da amplitude de movimentos e sensibilidade postural, ou seja, esse paciente ele já tem uma condição de uma manifestação clínica que é visível, né, devido a essa redução da amplitude dos movimentos. O grau 3 já tem sinais neurológicos, né, os reflexos tendinosos ali profundos eles estão diminuídos ou ausentes, representando fraqueza e déficit sensorial. E já grau 4 já seria o quê? Uma condição de fratura ou luxação cervical associado à dor. Então vai evoluindo aí, né, de acordo com a gravidade desse paciente. Então a osteoartrite da faceta cervical seria outra condição ali de cervicalgia mecânica, né? É um processo crônico degenerativo, né, das articulações facetárias, ou seja, dessas articulações da região posterior aqui, né, das vértebras. Então, seria aí um processo degenerativo, né, esta osteoartrite da faceta cervical. Então é a condição comum no qual as articulações das juntas de trás entre as vértebras, que são as facetas, ou articulações zigoapofisárias. Então falou em articulações zigoapofisárias, nós estamos falando das articulações facetárias, a mesma coisa, né? Ficam inflamadas e inchadas, né? Então elas ficam ali um processo inflamatório, certo? E podendo aí evoluir para um processo degenerativo. Geralmente é associado a envelhecimento, né? Inflamação, infecção e degeneração e compressão das vértebras, né? Então a osteoartrose cervical envolve predominantemente o segmento C4 até C7, né? Então ela tem uma localização mais específica, né? Inicialmente ocorre uma desidratação progressiva ali do núcleo pulposo, ele desidrata, né, com consequente redução do seu volume, né, provocando ali secundariamente alterações no ângulo fibroso. Então, essas alterações elas vão fazer com que haja uma sobrecarga maior, né, na região ali das articulações facetárias, provocando essa inflamação e provocando ali esse processo degenerativo, justamente porque está reduzindo ali, né, a região do núcleo pulposo. E isso vai fazendo com que haja uma compressão maior nessa região vertebral posterior, né?
e ela se torna o quê? Menos elástica, inflamada e acaba ocorrendo uma deteriorização dessa região, né? Então aqui, o estresse mecânico nas facetas, nas articulações uncovertebrais, levando à ruptura, desorganização cartilaginosa e formação osteofitária, né? Então seria que essa formação osteofitária já seria ali uma complicação. Então tudo iniciou através de um estresse mecânico ali nas facetas, devido ali a uma redução do núcleo pulposo, certo? Houve um dano, uma compressão maior, que seria o estresse mecânico, começa a ter uma ruptura, né, ali dessas regiões, uma desorganização cartilaginosa e, por fim, a formação osteofitária. Seria aqui justamente a formação de osteofitos, né? Osteofitos aqui seria esse aumento, essa proeminência óssea, chamados aqui de bicos de papagaio, justamente no corpo vertebral, na parte anterior do corpo vertebral. Tá? Então aqui entrando na espondilose cervical, né? Outra condição aí mecânica, certo? Então a espondilose é um termo não específico usado para descrever efeitos geralmente atribuídos a alterações degenerativas da coluna vertebral, geralmente com produção de osteófitos, né, que seria justamente essa formação aqui e esse crescimento ósseo, né. Geralmente ali, mais idade é o principal fator de risco, aliado à postura. Então pacientes que mantêm uma postura inadequada associada à idade já têm aí uma predisposição maior, né. E essas alterações degenerativas ocorrem nos discos intervertebrais, nas articulações zigoapofisárias e oncovertebrais e nos corpos vertebrais. Então, observe que o quê? Que essas alterações elas vão ocorrer a nível, né, de toda dessa estrutura óssea, cartilaginosa, né, e de articulação. Tanto uma atrofia do próprio osso, certo? Uma atrofia aqui da região dos discos intervertebrais, quanto nessa região aqui das articulações zigoapofisárias, né? Das facetas articulares, certo? Então, gerando aí esse processo de degeneração da região de cartilagem, né? Quanto a esse crescimento desordenado aqui, né? Formando aí os osteófitos, né? Que seria ali os bicos de papagaio, certo? Dando seguimento aqui, a dor discogênica cervical, caracteriza como uma dor que resulta da degeneração dos discos cervicais. Então, essa degeneração do disco cervical gera também esse processo de cervicalgia, né? Alterações morfológicas impedem o disco de resistir a tensões e às cargas, gerando instabilidade da coluna. Então, se esse disco do vertebral começa a sofrer um processo degenerativo, né? O paciente que recebe muita tensão e carga, né, vai gerar o quê? Uma instabilidade da coluna. E essa instabilidade pode provocar dor intensa, né, nessa região, pode levar a alterações anatômicas, né, dessa região, podendo ocorrer até, né, no caso, a formação também de osteófitos e também possíveis deslocamentos e até fraturas dessa região, né, devido a essa compressão maior e uma sobrecarga maior na região cervical, né. Então gera o que? Uma rigidez nos movimentos do pescoço, que às vezes é associada à dor nas extremidades superiores, né. Os sintomas são exacerbados quando o pescoço é mantido em uma posição por período prolongado. Então a dor de origem distal é chamada de dor discogênica. Então dor discogênica está associada aos discos intervertebrais, né, às facetas articulares, principalmente a musculatura paravertebral usualmente estão sobrecarregadas, então geram sobrecarga tanto na região muscular quanto na região de facetas articulares posteriores, gerando dor, né, através dessa fadiga muscular. Síndrome da dor miofacial, né? A síndrome da dor miofacial é uma condição crônica que causa dor no sistema músculo-esquelético. Então aqui já seria uma síndrome voltada mais para essas condições aqui de alteração muscular, né? Os pontos de gatilho dos músculos irradiam dor para a área afetada quando uma compressão é aplicada a eles, às vezes espontaneamente sem pressão. Então tem pontos que podem ser pressionados onde estimula, né, essa região dolorosa, que essa dor ela pode irradiar ali pela região muscular, e às vezes ela pode acontecer até mesmo de forma espontânea. Vamos seguindo aqui falar um pouquinho sobre a hiperostose esquelética difusa, né? Seria
uma síndrome de neoformação óssea inadequada nas inserções dos ligamentos e tendões. Então, ali na região da coluna cervical, nós temos locais que são apropriados para a inserção dos ligamentos e tendões, né? Então, ocorre ali uma neoformação inadequada dessa região. Então, o que vai acontecer nesta condição aqui, né, de hiperostose esquelética difusa, né? Vai acontecer que ocorre uma extensa ossificação dos ligamentos longitudinais, né, anterior, de no mínimo 4 vértebras contíguas. Então, 4 vértebras sequenciais, elas vão acontecer um processo de ossificação ali, né, desse processo aqui do ligamento longitudinal. Então, quando pegamos a imagem, seria justamente isso aqui, né? Então, aqui nessa região aqui da coluna cervical, nós temos aqui um ligamento longitudinal anterior, onde vão servir de local de inserção para tendões e ligamentos musculares. E aí, esse ligamento longitudinal anterior, ele calcifica, né? Calcifica ali juntamente às vértebras, né? Dando origem ali a vértebras como se elas estivessem em bloco, né? Então, a coluna desse paciente ela vai se tornar mais rígida, né? Rígida e com diminuição de movimentação, né? Então, a má qualidade excessiva, promovendo a fusão entre os corpos vertebrais, ou seja, essa fusão, essa calcificação, ela vai promover essa fusão dos corpos vertebrais. A coluna vai se tornar mais rígida e mais propensa a fraturas. Então, como ela está uma região bem rígida, então qualquer movimentação excessiva pode gerar o quê? Uma fratura nessa região, né? Resultado de crescimento celular, atividade anormal do osteoblasto, né? Então aqui nós temos aí uma condição que pode ser uma das causas, justamente essa atividade anormal do osteoblasto, ou seja, realizando muito depósito de cálcio, né? Formação óssea, e aí gerando esse processo de calcificação, gerando essas anormalidades nessa região de ligamento longitudinal junto com as vértebras cervicais. Sintomas aí estão associados a dores no pescoço, torácica, lombar, nas extremidades, rigidez matinal, coluna vertebral. Essa rigidez ela pode acontecer de forma comum, tá? O principal seria isso aqui mesmo. Seguindo aqui para o próximo, mielopatia espondilótica cervical, né? Refere-se à lesão ou disfunção da medula espinhal, né? Ali já mais a região de medula mesmo, né? Causada por alterações degenerativas que estreitam o canal espinhal. Então, quando ocorre ali um estreitamento do canal cervical, né? Pegarmos aqui uma vértebra só para aqui, né? No canal cervical. Se ocorre ali um estreitamento que é chamado de estenose, né? Ele vai começar a fazer o quê? Uma compressão na medula espinhal. Então vai começar a gerar as condições de mielopatia, né? Que a mielopatia seria aí uma alteração justamente na nível, né, de medula espinhal. Frequentemente ocorre por desvio devido à hérnia de disco, ou seja, a hérnia de disco ali do núcleo pulposo, né? Ela pode fazer essa compressão direta ali na medula espinhal, gerando essa mielopatia, ou ocorrer um processo de estenose, né? Que seria ali um estreitamento do canal, por condições aí degenerativas do canal vertebral, né? Essa região ela começa a sofrer um processo de degeneração e esse canal ele vai se estreitando, comprimindo ali a medula espinhal, gerando o quê? Uma mielopatia, tá? Outros sintomas como dor cervical, perda do equilíbrio, dor irradiada, choque ou formigamento nos braços e nas pernas, fraquezas nos braços. Então seria aqui outros sintomas, né? Então, quando se observa aqui esses sintomas de choque, formigamento, fraqueza nos braços, pernas, então aqui já acendeu um alerta aí para a condição neurológica, né? Então aqui está associado diretamente a essa mielopatia, né? Justamente essa compressão da medula espinhal, tá? Aqui tem uma escala que vai classificar os sintomas. Essa escala aqui eu só mais como leitura mesmo, né? Que vai de grau 0 até grau 5, escala de NURC, né? Grau 0 aí, sinais e sintomas de envolvimento da raiz, mas sem evidência de doença na medula espinhal, né? O grau 1, sinais de doença na medula espinhal, mas sem dificuldade de andar.
Grau 2, leve dificuldade de andar, ou seja, aqui observa já que já está tendo uma compressão maior dessa região cervical, né, que não impede o emprego de tempo integral. Grau 3, a grave dificuldade do andar, né, então aqui já está tendo uma compressão maior da medula. Grau 4, capacidade para andar somente com assistência ou ajuda, né, com um andador. E grau 5, o paciente confinado a uma cadeira ou cama. Aqui, observa aqui, né, aqui num corte longitudinal, né, observa aqui que essa região, a região aqui do canal, o canal vertebral, ele está reduzido aqui nessa área, né, essa área aqui está bem estreito, ó, bem estreito, né, estreitou bem aqui, justamente porque está havendo uma compressão tanto por uma ossificação maior aqui, né, nessa região aqui do corpo vertebral, como também aqui, ó, a formação de uma hérnia discal, né? Então tanto a hérnia quanto a região óssea, ela está fazendo a compressão direta aqui na medula espinhal, gerando aí essa mielopatia espondilótica cervical, certo? Entrando outra condição, a radiculopatia cervical, né? A radiculopatia cervical é definida como dor acompanhada ou não de déficit motor, sensorial ou de reflexo, que é causada pela compressão ou irritação da raiz nervosa cervical. Então, essas alterações, né, essas compressões que exercem ali na região do canal intervertebral, né, pode fazer essa compressão das radículas, né, tanto radículas anteriores quanto radículas posteriores, né, e essa compressão pode gerar um déficit, tanto déficit motor, como déficit sensorial, como déficit reflexo. Então, como eu falei, quando tiver essas alterações motoras, sensoriais, de reflexo, né, de formigamento, ficar atento aí para compressão a nível de nervo ou até mesmo compressão a nível medular, tá? Alterações degenerativas da coluna, por exemplo, a estenose, ó, do forame cervical e a hérnia de disco cervical. Então, se observarmos aí até agora, né, as principais alterações que geram compressão de nervo, de radícula, de raiz nervosa, de medula, seria o quê? A estenose do canal cervical ali, do forame cervical, e hérnia de disco, né? Estenose e hérnia discal seria ali as principais patologias que vão gerar esses processos de compressões de radículas, de raiz de nervo e de medula espinhal, beleza? Então, os pacientes com radiculopatia cervical, né, se apresentam ao médico com sintomas causados pela espondilose cervical, né? Espondilose cervical, que seria ali o bico de papagaio. A espondilose cervical tem início com ressecamento do disco, né? Ou seja, ali ele vai perder ali o conteúdo do disco intervertebral e começar a gerar ali o que? A espondilose, né? Então ela começa ali, o disco vertebral começa a perder a altura, né? Gerar uma microinstabilidade, subsequente formação de osteófitos, né? Que seria ali os bicos de papagaio. E hipertrofia também das facetas, né? Das facetas articulares posteriores. E isso gerando o quê? Conduzindo o quê? Para uma estenose do forame intervertebral, né? Potencialmente estenose do canal vertebral, né? Então gerou estenose do canal vertebral, vai gerar condições tanto de mielopatias quanto de radiculopatias, beleza? Temos algumas condições não espinhais, né, que podem gerar dor cervical, que a dor cervical dessas condições, elas não são a primeira linha, não é o primeiro sintoma que vai aparecer, mas pode estar associado, né? Dentre elas nós temos aí doenças cardiovasculares, né, como angina ou infarto agudo do miocárdio, né, pode gerar uma dor em região cervical, infecções como osteomielite, discite, abscesso, né, profundo do pescoço e meningite, né? Malignidade, como doença metastática, né, da coluna cervical, neurológicas, como cefaleia tensional, pode irradiar essa dor para a região cervical, dor no ombro, né, de impacto capsulite adesiva, ruptura do manguito rotador, condições reumatológicas ali, como a fibromialgia, e também vasculares, né, uma dissecção ali da artéria vertebral pode levar aí uma cervicalgia, beleza? Aqui já mais algumas coisas voltadas aqui para o exame físico, que eu não vou relatar. E para finalizar, né, o terceiro objetivo seria ali o
tratamento, né, visando ali o mecanismo de ação, o mecanismo de ação ele vai estar diretamente ligado aí à cascata do ácido araquidônico, né? Então nós temos que entender como que funciona a cascata do ácido araquidônico e a partir daí vamos entender diretamente o mecanismo de ação dos AINES, né, dos anti-inflamatórios não esteroidais e dos anti-inflamatórios esteroidais, certo? Então o primeiro passo é entender que nós temos primeiramente um estímulo, né? Um estímulo mecânico, certo? Esse estímulo mecânico ele vai gerar um estímulo diretamente a nível de membrana celular, certo? Aqui na membrana celular, né, das células ali da região cervical, do tecido, né, de qualquer região cervical ali que esteja ligada, né, a essa condição de cervicalgia, ela vai receber um estímulo mecânico, vai iniciar um processo inflamatório e a célula vai responder de alguma forma, né? E isso que a gente vai entender agora que seria o que? A cascata do ácido araquidônico, né? Então, recebeu um estímulo, processo inflamatório, um trauma. Aqui na região da membrana celular, né, nós temos ali um receptor, né, acoplado à proteína G, né? Essa proteína G, observa que ela tem a subunidade, né? Alfa, beta e gama, certo? Então, quando tem um estímulo, esse receptor ele recebe o estímulo, né? E essas proteínas, elas fazem o quê? Elas ativam uma enzima de membrana, que seria o que? A fosfolipase A2, né? Então, essa fosfolipase A2, ela vai fazer o quê? Ela vai clivar fosfolipídio, né? Fosfolipídio liberando aqui um lisofosfolipídio e também liberando o ácido araquidônico, né? Seria aqui ó, o ácido araquidônico. Então, estímulo, né? Estímulo aqui, esse estímulo foi captado aqui por um receptor, né? Essas proteínas acopladas ao receptor vão ativar uma enzima, que seria a fosfolipase A2, e ela, por sua vez, vai clivar, né, um fosfolipídio em lisofosfolipídio e também em ácido araquidônico. Beleza, formou o ácido araquidônico, aí entra, né, a cascata do ácido araquidônico, né, a partir desse estímulo. Esse estímulo foi gerado, né, a partir da enzima fosfolipase A2 foi formado o quê? O ácido araquidônico, certo? Então o ácido araquidônico ele vai sofrer ali um processo de clivagem por uma enzima, né, que seria a COX, né? E tudo isso acontecendo o quê? Aqui dentro no citoplasma celular, né? Então essa enzima COX, ciclocoxigenase, né, ela vai fazer o quê? Uma clivagem do ácido araquidônico, né? Então ela cliva o ácido araquidônico e forma uma prostaglandina, né? Então essa prostaglandina é formada a partir do ácido araquidônico, né? Sob a ação aí da enzima COX, né? Então primeiro é formada uma prostaglandina chamada PGG2, certo? Essa prostaglandina aqui ela sofre a ação novamente da COX, né? Formando mais uma prostaglandina, né? Que seria PGH2, né? E essa prostaglandina aqui, PGH2, ela vai servir como substrato, certo? Esse substrato aqui vai servir para dar origem à síntese de tromboxano, né? Tromboxano aqui que seria o TXA2, né? Os tromboxanos que fazem parte do processo de coagulação, né? Vai dar origem também, esse substrato aqui, ele vai dar origem às prostaciclinas, PG12, né? Que seria aqui as prostaglandinas, e também vai dar origem a mais 3 tipos de prostaglandinas aqui, ó. 3 tipos de prostaglandinas, que seria PGD2, PGE2 e PGF2-alfa, né? Então, seria as prostaglandinas. E o que acontece? Essas prostaglandinas, elas estão diretamente ligadas à dor, né? Estão diretamente ligadas ao processo inflamatório, à vasodilatação, à febre. Então, essas prostaglandinas, prostaciclinas e o tromboxano estão diretamente ligados ao processo pró-inflamatório, né? Por isso que o paciente vai sentir essa dor, justamente pela formação desse grupo aqui, né, de moléculas aqui, né? De prostaglandinas, prostaciclinas e tromboxanos, certo? Outra via seria a formação ali da LOX, né, que seria lipoxigenase, né? Então essa lipoxigenase ela também cliva o ácido araquidônico para a formação do seu produto final, que seria aqui os leucotrienos, né? Os leucotrienos também participam aí do processo inflamatório, certo? Então esse seria a cascata do ácido araquidônico até chegar nesse resultado final aqui. Prostaglandinas,
prostaciclinas, tromboxanas e os leucotrienos. Aí entra o mecanismo de ação dos AINES, né? Os AINES eles vão atuar justamente aqui, ó, inibindo a COX, né? Então, recebeu o estímulo aqui, o estímulo ele foi enviado, né, aqui para o receptor, foi ativada a fosfolipase, foi formado o ácido araquidônico, porém o AINES ele quebra essa cascata, né? Ele inibe aqui a COX, né? Então, ao inibir a COX, todo esse restante aqui, né? Então, toda essa cadeia aqui, ela é interrompida, né? Então, não tem formação de prostaglandinas, nem de prostaciclinas, nem de tromboxano. E isso vai reduzindo ali a ação, né? A ação inflamatória desses componentes, certo? E os corticoides, né? Eles também atuam, né, nessa cascata, porém eles vão atuar antes, eles vão atuar aqui, ó, na fosfolipase A2, né? Então essa fosfolipase A2 aqui, ela vai ser bloqueada, então vai vir um estímulo externo aqui, certo? A proteína G1 aqui, ela vai tentar ativar a fosfolipase, porém os glicocorticoides aí, eles vão atuar diretamente aqui, ó, inibindo essa enzima. Se essa enzima é inibida, então não tem a clivagem de fosfolipídio e não tem a formação nem de lisofosfolipídio e nem de ácido araquidônico. E com isso tem redução na formação desses camaradas aqui, né? Tromboxano, prostaciclinas, prostaglandinas e leucotrienos. Beleza, galera? Então, fica aí uma revisãozinha básica pra gente aí. E até mais.